Oi, 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 gente! Oi, oi, oi! Tudo bom com vocês? É muito bom estar mais uma vez aqui juntos para estudarmos o capítulo do livro Os Ungidos. Olá, tudo bem? Que bom estarmos de volta aqui para recapitular com vocês esse capítulo maravilhoso. E durante a semana nós estudamos e hoje nós iremos fazer a recapitulação com todos vocês. Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 19, que tem o título Eliseu, o bondoso profeta da paz. E como vocês sabem, a gente estuda o livro juntamente com a lição, dos adolescentes toda semana. Então a gente vai fazer aqui um resumo do livro, mas também levando em consideração aquilo que nós estudamos, durante a semana, que tem o título Milagres na lição. Bem, a gente sabe que essa semana a gente estudou sobre um profeta e o nome dele é Eliseu. Foi o profeta que substituiu Elias depois que Elias foi para o céu. E a gente começa, que é a história de Eliseu, falando de um episódio bem esquisito. Tipo, acabou de Elias ir pro céu e aí acontece um negócio meio cabuloso. E engraçado que o título aqui é Eliseu, o bondoso profeta da paz. Só que a primeira coisa que acontece não parece uma coisa muito pacífica. Parece um negócio meio assim. Fala aí mais ou menos. Eu queria só frisar um pouquinho aqui, um pouquinho da diferença de Eliseu para Elias. Elias era um camarada bravo. Ele trazia mensagens duras, de juízo, a morte de não sei de quem se desobedecer, 3 anos e meio sem chover e assim por diante. Fome, morte dos profetas de Baal. Mas Eliseu é um camarada manso, tranquilo. Não temos assim muita coisa para falar dele sobre braveza. Geralmente a gente percebe ele fazendo caridade, ajudando a viúva. A gente vai ver, ao longo aqui ao longo das histórias, a gente percebe ele uma pessoa bondosa, Antes de você falar desse primeiro episódio, justamente a característica de bondade dele, assim, tá enfatizada na lição da Escola Sabatina, que tem o título Milagres. Porque nesse capítulo aqui, a gente vai falar de 4 milagres que aconteceu, que ele foi usado como instrumento de Deus, e são milagres que trouxe benefício para pessoas. Então, por isso que tem essa característica dele de caridade, de ajuda ao próximo e tudo mais. Ele ficou conhecido dessa forma, que serão os milagres que a gente vai ver agora. Mas, antes disso, logo no início do ministério dele, aconteceu uma coisa que parece que é o contrário dessa pacificidade toda. Amigos, como eu disse, Eliseu mansinho, se ele continuasse desde o início do seu ministério com a mesma característica que ele tinha, de mansidão, de humildade, provavelmente as pessoas não iriam respeitá-lo. Deus precisaria mostrar para o povo que aquele era o profeta, o homem de Deus aqui na terra, que o povo precisava respeitar. Até então o povo sabia dos feitos de Elias, mas não sabia nada de Eliseu. E Eliseu agora, o povo está dizendo por aí que ele ficou no lugar de Elias. Como assim um cara desse aí aparece do nada e vai substituir o profeta como Elias? O povo estava desacreditado por causa da mansidão, da tranquilidade de Eliseu. Eliseu estava passando numa estrada onde tinha um grupo de jovens conversando, fazendo fofoca, fazendo brincadeira, resenha. E quando ele estava passando, aqueles jovens começaram a zombar de Eliseu. E em algumas versões de algumas bíblias diz que eles gritavam assim, sobe careca. Uma referência diretamente a Elias. A Eliseu. A Elias que subiu para o céu. E aí eles estavam dizendo assim, sobe careca, mandando ele subir como Elias para o céu. Porque ele era careca. Isso, provavelmente ele era careca e agora, assim como Elias subiu para o céu, os jovens estavam gritando, sobe careca. Tipo assim, nós queremos ficar livre de você também, vai embora como Elias. Ou até tipo assim, Elias sim era um profeta, subiu para o céu. E você? Sobe se você também é, alguma coisa. Se você é alguma coisa, sobe também. Por que você ficou aqui? Elias subiu e você ficou aqui. Ou então até duvidando que Elias tivesse realmente subido aos céus. Porque eu creio que nem todas as pessoas, tipo, Elias subiu e foi pro céu. Nem todos acreditaram. Pode ter achado que era conversa.
Provavelmente surgiu muitas piadas, né, sobre Elias. Saiu o comentário que Elias foi pro céu, eles brincavam. E aí, quem viu? Quem viu o cara indo pro céu? Foi pro céu, foi. E agora eles fazendo piada com Eliseu, sobe careca. E naquele momento Eliseu profetizou e saiu 2 ursas do mato ali, despedaçou 40, não foi? 40 jovens. Pense aí que prejuízo para a comunidade. 40 funerais de pessoas novas. Esse foi o único episódio assim trágico que eu me lembro que foi feito ali, profetizado e aconteceu ali na presença de Eliseu. Foi 42. 42 jovens, né, que foram ali despedaçados. A partir daquele dia, nunca houve um desrespeito sequer à pessoa de Eliseu. Não temos relato de que alguém desrespeitou o servo do Senhor. E, consequentemente, estava desrespeitando o próprio Deus, né? Exatamente. Porque Deus levou Elias e o povo fez disso motivo de zombaria. E Deus não ia permitir que isso continuasse, né? Aqueles jovens, a gente pode perguntar assim, por que Deus fez isso com os jovens? A versão fala meninos, né? A gente meninos, né? Até imagina crianças, não eram crianças. A gente percebe, amigos, que quando Deus deixa que algo dessa forma aconteça, porque o ser humano já foi longe demais. Ele aprofundou tanto no pecado e ali nós percebemos isso. Eles foram longe demais, estavam zombando do próprio Deus, escarnecendo os feitos de Deus aqui na terra. A unção que tinha derramado sobre Eliseu, a missão que o profeta Elias tinha concluído na terra, eles estavam zombando de tudo que era sagrado naquele momento que pertencia a Deus. Eles já tinham ido longe demais, não tinha mais possibilidades deles se arrependerem ali dos seus erros. Deus mandou juízo naquela hora para que toda a nação soubesse que Eliseu era um homem de Deus. E somente assim Deus percebeu que o povo iria respeitar. Verdade. E a partir daí a gente vê tanto no livro quanto no estudo da lição que aconteceram, né, nesse capítulo aí mais pra frente, aconteceu 4 milagres importantes na vida de Eliseu, né, que ele foi usado por Deus. No livro não fala desse primeiro que eu vou estar falando agora, mas a gente vem tratando isso na lição, que foi o milagre do azeite. Conta, né, na Bíblia que a gente tem na lição, o celular travou, mas enfim, a história de uma mulher que ela era viúva aparentemente, ela criava um filho sozinha e ela estava praticamente passando fome. E ela foi até ela era viúva, ela foi até o profeta Eliseu e falando que o marido dela era servo e tal, trabalhava também para Elias e agora ela e o filho não tinham mais nada. E aí ele pergunta para ela assim, o que você tem? E aí ela fala que ela tinha um pouquinho de azeite só na botija. E aí ele pega e fala assim, olha, vai na casa dos vizinhos, vai em todos os lugares, recolha a maior quantidade de vasilhas que você conseguir. Depois você pega esse vaso de azeite e derrama em cada uma dessas vasilhas. Quando um encher, você vai para a próxima e vai enchendo todas. E assim ela fez. Ela foi para casa, recolheu todas as vasilhas que ela conseguiu arrumar e foi enchendo vasilhas, enchendo, até ela falou assim, filho, traz a próxima. Ele falou, mãe, acabou, não tem mais vasilha para encher. E aí eles tinham enchido várias vasilhas de azeite. E aí ela voltou pro profeta e foi, né, agradecer e falar o que tinha acontecido. E o profeta falou, agora você vai, vende o azeite, paga as suas dívidas, porque tem esse detalhe que tinha fugido da minha memória. Ela foi atrás dele porque o marido morreu e tinha algumas dívidas. E aí os credores estavam querendo levar os 2 filhos dela como escravos, né? Naquela época era assim. Não foi a escravidão igual aconteceu aqui no Brasil, não. Era assim, você estava devendo uma pessoa, se você não pagasse, você teria que trabalhar como escravo por um período para pagar a sua dívida. E aí esses credores queriam levar os 2 filhos dela. E aí depois disso ele falou, vende o azeite, paga as dívidas e o que sobrar você ainda vai conseguir viver com seus filhos. Então a gente vê nesse milagre, por isso também a questão do profeta da paz
e tudo, porque nesse milagre mostra como se preocupava com o bem-estar das pessoas. Então, foi aí um dos primeiros milagres que ele realizou, né? Que Deus realizou por intermédio de Eliseu. Bênção de Deus, né? Na história dele, outro milagre que aconteceu foi que ele sempre passava pela cidade de Sunem e ali ele conheceu uma família que morava naquela cidade. Não falam o nome, né? A mulher conhecida como Sunamita. Isso, por morar na cidade de Sunem. Ele passava várias vezes por ali e as pessoas conheciam ele como o homem de Deus. E por ele visitar sempre a cidade, aquela mulher sunamita decidiu construir um quarto na casa dela para hospedar o homem de Deus quando viesse à cidade, e assim ela fez. E o homem de Deus ficou muito feliz com essa atitude e deu uma sondada, pediu para o seu servo sondar o que ela precisava, percebeu que ela não tinha filho com o marido, e aí o profeta profetizou e ela engravidou e teve um filho. O filho já estava grandinho e certo dia foi trabalhar com o pai e começou a ter uma grande dor de cabeça. A sunamita levou esse menino para casa, colocou no quarto, mas o menino não resistiu, ele faleceu. E ela ficou apavorada porque ela não tinha filho e Deus tinha dado esse filho para ela e agora o filho estava morto. E na Bíblia, assim, pelo que ela fala, fica até essa questão. Tipo, ela não tinha filho, já estava mais velha e já tinha se conformado que ela não ia ter mais filhos. E ela nem pediu filhos a Deus. E aí, tipo, Eliseu, por gratidão, vendo que eles não tinham... Por conta própria, ele orou a Deus e Deus deu o filho. Então ela chega e fala assim, eu nem pedi, aí agora Deus dá um filho e meu filho morre. Depois que eu acostumei, agora, eu amo meu filho morre, né? E essa mulher saiu desesperada e foi atrás de Eliseu. E quando achou Eliseu, Eliseu pediu que seu servo encontrasse com ela a certa distância, né? E assim soube, ela preferiu não contar para o servo, veio até ele e contou sobre a situação. Ele pediu para o servo ir na frente e fazer alguns testes para ver se o menino ainda estava vivo, voltava a viver ali. Ele foi, mas o menino estava morto mesmo. E naquele momento ele foi com aquela mulher até a casa dela e ali ele fez alguns procedimentos com a criança e Deus operou um milagre ali por meio do profeta Eliseu. A criança voltou a viver. Então assim, foi um grande milagre ali presenciado pelaquela família e pela sociedade. É apenas mais uma história de Eliseu dos feitos que ele fez aqui, usados por Deus, né? Você percebe que ele foi um homem de boas ações, um homem que sofria com o sofrimento das outras pessoas. E se importava, né? E se importava e fazia de tudo para ajudá-los, né? Aí depois a gente tem um outro episódio apresentado aqui no capítulo também, que é o episódio do ensopado envenenado. Esse aqui eu não sei o que eu achei, se eu achei graça desse aqui, o que foi. Porque conta que eles estavam acampados, né? Tava Eliseu e mais muitas pessoas aqui da escola dos profetas que ficava lá em Gilgal. Então eles estavam ali naquela escola dos profetas, né? Provavelmente ali ensinando jovens. E aí ele mandou preparar um ensopado para alimentar o povo. E aí um servo dele, não fala aqui o nome do servo, para não comprometer o coitado, não fala, e aí fala assim, ó, vai preparar o ensopado. O servo foi no campo para pegar alguns legumes, né, algumas coisas para fazer. Lembrando que estava tendo uma grande fome na região, né, então ele estava comendo tudo o que aparecia pela frente. Pois é, ele saiu para procurar, fala que ele saiu para procurar legumes, coisas assim para pôr no ensopado, para fazer o ensopado. E aí ele encontrou uma trepadeira com alguns frutos. E ele colheu alguns, colocou no manto dele e levou. Chegou lá, ele cortou tudo e jogou dentro do ensopado. E a Bíblia deixa claro em falar que sem ninguém saber o que aquilo era. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como é que você coloca... mesmo, né? Como é que você faz uma comida, um ensopado com um ingrediente que você não sabe se aquilo ali é comestível? Ninguém sabia o que era aquilo. Acho que ele olhou assim, tava com a cara bonita e falou, esse negócio deve ficar bom. É porque assim, tava tendo fome. Falou, dá fome, né? A fome, você come o que tem, e foi o que ele achou pra fazer, falou, vou ter que fazer disso daqui, sem saber o que era, né? Exato, e aí ele pega e faz um ensopado. Fez um ensopado e assim que começaram a comer, diz que gritaram lá,
Morte na profeta panela. tem morte na panela. Tipo, esse negócio aqui é morte, tá envenenado. Eu imaginei dentro da panela a morte com aquela foiçona de capa preta Né? e capuz. A morte tá na panela, dá pra fazer um meme. Aí, tipo, aí depois Eliseu foi lá, pegou um pouquinho de farinha, jogou dentro da panela, misturou tudo e falou assim, podem comer. E aí todo mundo comeu e o negócio tava Ninguém bom. morreu, a Ninguém morte morreu. fugiu dali. A farinha expulsou a morte dali e ela nunca mais voltou. Né? E aí deixa claro na palavra de Deus que a farinha ela não tinha propriedade medicinal nenhuma, né? Não foi a farinha que fez nada, mas sim ela foi usada como um agente da ação divina. E aí, assim Deus como é que fez o milagre, Deus né? fez esse milagre através de Eliseu, né? Utilizando essa farinha, e foi essa a outra bênção. E esse foi o terceiro milagre. E depois teve um outro milagre que eles estavam reunidos também. Deixa eu ver se eu acho aqui o local. Acho que é lá também. Tá. É lá também em Gilgal. Eles continuavam ali reunidos, assim como você disse, estava tendo um período muito grande de fome. E aí chegou um momento que tinha também que alimentar o pessoal. E chegou um homem que é da cidade de Baal Salisa, que, né, tá falando que ele veio desse lugar trazendo 20 pães e algumas, não fala quantas, algumas espigas verdes. E aí Eliseu mandou alimentar o povo. E aí E quantas pessoas tinham aí o ali? Zé pergunta assim, como é que eu vou alimentar? Tem mais de 100 pessoas aqui. Como é que a gente vai alimentar mais de 100 pessoas com 20 pães e algumas espigas? Uma cena parecida com a multiplicação dos pães e peixes lá de Jesus. Né? Exatamente. E aí ele pega e manda, fala assim, pode distribuir, que Deus falou que vai dar e ainda vai sobrar. Todo mundo vai comer o suficiente e ainda vai sobrar. E assim se fez. Todas as pessoas comeram e ainda sobrou. Assim como foi feito na multiplicação de pães e peixes. Essa é a reflexão para que a gente pense assim, que qual é o que tem em comum entre a multiplicação de pães e peixes lá com Jesus e essa multiplicação, né, desses pães e espigas de milho com Eliseu. O que tem em comum é quem foi o agente desse milagre, que foi Deus, né? Jesus estava, né? Jesus é Deus, mas ele estava em forma corpórea, né, como um homem aqui na Terra, e ele usou o poder que está disponível para qualquer ser humano, né? Que foi a fé em Deus, né? Que foi ali o que fez com que o alimento os milagres e esses alimentos se multiplicarem, assim como aconteceu com Eliseu. Então tem isso em comum. E aí a gente fecha esse capítulo do livro, né, que fala sobre esses milagres de Eliseu e falando que a gente não pode se preocupar se alguma coisa que a gente tem que fazer vai dar trabalho, se é possível fazer isso, se tem como. Já pensou se todos esses milagres que aconteceu aí, as pessoas estavam precisando? Primeiro, tinha lá uma viúva com os filhos que ia ser levado escravo. E aí se Eliseu fala assim, infelizmente eu não posso fazer nada. Ou então, depois a outra lá continuaria sem filho e ele nem ia interceder porque ele é estéril, né? Pronto. Ou então, depois nesses episódios de comida aí, se ele também não tivesse feito nada, tipo, tá envenenado o negócio, joga fora, fazer o quê? Ou então, tem muita gente pra comer, cada um come um pouquinho, ou então dá só pra alguns e os outros mandam embora pra comer em outro canto. Não, ele em nenhum momento ele ficou questionando a dificuldade em fazer alguma coisa. Ele confiou em Deus e agiu. Então é isso que o capítulo e a lição dessa semana traz pra gente, que a gente não deve ficar questionando se as coisas são difíceis de se fazer. Quando Deus coloca alguma coisa em nossas mãos, alguma responsabilidade, a gente deve fazer o nosso melhor e confiar que Deus vai suprir as necessidades, né? E a fé que define a situação, né? Amigos, assim como Deus usou o profeta Eliseu para ser uma bênção, sendo uma pessoa mansa, humilde, de bom coração, para ser uma bênção na sociedade, Deus também quer usar eu e você para sermos uma bênção, para abençoar outras pessoas, para espalhar a fé para as outras pessoas. E Deus nos usará para fazer grandes milagres, grandes bênçãos na sociedade. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. A semana que vem estaremos de volta com mais um capítulo.
Isso aí, hoje ficou um pouquinho grande, mas a gente vai ver se reduz na próxima semana. Mas eu agradeço a presença de vocês. Se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, para que as pessoas também acompanhem a leitura do livro. Se você tá chegando aqui agora, tá pegando o negócio no meio, tem playlist dos ungidos aqui no canal, então você pode começar a assistir desde o começo. Isso. Eu vou linkar aqui no card também a playlist do estudo dessa semana, que tem as postagens todo dia da lição dos adolescentes. Então, se você acompanha os ungidos, mas não viu a lição dessa semana, eu vou deixar aqui, você pode acompanhar também a lição que estudamos essa semana. Um beijo para todo mundo e até a próxima, gente! Abraço a todos, fique com Deus, até a semana que vem.